a minha história ela tem um começo. Como foi dito, eu nasci em Malacaxeta. Não confundam com macaxeira, que é a comida, né? Mas fica no norte de Minas. E na minha cidade, geralmente, para a gente reconhecer uma pessoa, a gente pergunta para ela de qual família que ela é. Eu acho que acontece na maioria das cidades do interior, né? Alguém riu ali, eu acho que já foi perguntada dessa forma. E isso é mais do que perguntar quem é a sua família. É também uma espécie de leitura da sua condição social, econômica, religiosa e até amorosa, né? Sabe tudo, faz um checklist a partir da família de onde que você vem. E nunca reconheciam quem era a minha família, né? A partir do momento que eu falava, dava outras referências, nunca sabia quem era a minha família. Esse reconhecimento ele só vinha depois que eu informava o nome da família para a qual a minha mãe trabalhava como doméstica, que foi a principal função dela desde que ela saiu da zona rural, onde ela trabalhava com o pai, trabalhou com o pai dela desde criança. E, em função disso, a minha mãe estudou até a 4ª série. Mas se tem uma coisa que ela sempre priorizou e valorizou foi a nossa educação. E, constantemente, a gente ouvia ela dizer que a gente deveria estudar para ser alguém na vida. Era como se ela dissesse que a educação era o único meio que a gente tinha para mudar a nossa vida. E da mesma forma, eu também ouvia os professores falarem que só conseguiria ser alguém quem tivesse uma faculdade e uma profissão, acrescentando a carreira como uma condição a mais para se chegar a ser alguém. E também eu já tinha visto muitas pessoas serem apontadas como um Zé Ninguém, por falta de trabalho e também por falta de estudo. E essa era um exemplo que eu não queria seguir, ser um Zé Ninguém. E como eu disse, a minha cidade fica no norte de Minas, que é quase o sertão, né? O sertão de Minas, na verdade, que é um lugar onde falta todo tipo de recurso, recurso físico, recurso material, recurso natural, porque lá tem a falta da água, lá é um lugar castigado pelo sol, é um lugar esquecido. O sertão, né, o sertão mineiro, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri. E eu tendo crescido ali naquela cidade, eu vivia a constante sensação de estar privada. Assim como a cidade vive essas privações, eu também tinha essa sensação de estar privada, de experimentar outras coisas, de ter novas oportunidades, de experimentar coisas novas. E um exercício constante que eu fazia, e ainda faço, sempre que eu retorno à minha casa, que continua no mesmo lugar, no alto do morro, onde tem uma vista privilegiada para o centro da cidade. Então, o exercício que eu fazia constantemente era parar na porta da minha casa e olhar para aquele horizonte, olhar para aquelas montanhas. Quem já teve a experiência de conhecer vale, sabe que é uma infinitude de montes, um sobre o outro, e nunca se acaba. E a minha experiência era essa, de parar, silenciar e admirar aquele horizonte. Mas não era um simples admirar. Era um admirar com uma dúvida, de me perguntar o que teria além daquelas montanhas.
de me perguntar o que existia além daqueles vales, o que existia além do meu vale. E essa dúvida, ela me perseguia. Mas o que eu não sabia era que ela fazia parte de um desejo de mudar. Ela fazia parte de um desejo de me libertar. Ela fazia parte de um desejo de me libertar de algo que estava determinado que eu seria, caso eu permanecesse no mesmo lugar. Era um desejo genuíno de mudar o meu caminho, de fazer um caminho contrário àquele que muitos escolheram, aquele caminho que outros permaneceram, por medo, comodismo, ou até mesmo por submissão. Mas era um caminho que eu não queria fazer, era um lugar que eu não queria ficar. E nessa construção toda, de estar em um lugar, de ouvir professores dizerem, de ouvir a minha mãe falar, eu já sabia o que me levaria a me tornar alguém. Eu precisava entrar numa faculdade, ter uma profissão e ter um trabalho. Esse era o caminho que me levaria a ser alguém. Só que a minha própria cidade não me oferecia esse recurso. Como eu disse, privada de todos os tipos de recurso, faculdade é um bem que lá não tinha. E dentre as minhas alternativas, uma era sair da minha própria cidade, buscando ser alguém, como sempre disseram. E com o passar do tempo, eu já tinha definido e tomei uma decisão, que eu deveria sair de lá. Então eu pensei, fiz os meus planos e resolvi sair de casa. Resolvi desbravar aqueles horizontes, aqueles vales e arrisquei. Sozinha. Sozinha eu descobri Belo Horizonte. E pensa, eu saindo do interior e chegando na capital, em plena Praça 7. Gente, tudo era muito grandioso. Eu morava num vale, né? E a própria situação do lugar, a forma geográfica do lugar, ela te impõe limites. É um vale. Eu tive o privilégio, e tenho o privilégio, de morar no alto da cidade. Eu consigo ver lá embaixo e consigo ver no alto. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, tudo era novo para mim. E veio uma amiga logo depois que eu já estava aqui, que também era da minha cidade, que ela ficou tão extasiada com Belo Horizonte que um dia a gente parada no ponto de ônibus na Avenida Amazonas, à noite. Ela olhou para o edifício Acaiaca e viu as estátuas e falou, nossa! Falei, o que foi, menina? O tamanho daquela casa de marimbondo. A gente é do mato, né? A gente tem o conhecimento da natureza. Então, imagina, no alto do prédio uma estátua, é uma casa de marimbondo, né? Eu falei, não, sua louca, é uma estátua que está lá. E aí, durante o dia, ela pôde perceber que era um índio que tinha lá. Né? Então, tudo era muito grandioso para a gente, tudo muito diferente. E eu comecei a me adaptar, né, a essas novidades de Belo Horizonte.
Mas aqui, eu já vim para Belo Horizonte determinada a fazer minha faculdade. Era o que eu queria. Só que, para eu pagar minha faculdade, para eu sobreviver, eu aceitei trabalhar como doméstica. Assim como minha mãe fez durante muito tempo. Esse foi meu trabalho. Só que eu aprendi desde criança que a gente deve valorizar todas as oportunidades que nos levam ao conhecimento. Porque o saber, ele é o único bem que não nos pode ser tirado. E assim eu fiz, né? Na faculdade eu me esforcei, me dediquei, passei madrugadas estudando, assim como muitos fazem. E da mesma forma eu passei noites chorando. Mas lembrando o motivo pelo qual eu havia saído de casa. O motivo pelo qual eu havia saído de um lugar tão longe. Eu precisava ser alguém. E o título da faculdade, ele iria me favorecer isso. Ele me tornaria alguém. E eu fiz exatamente como disseram que deveria ser. Entrei na faculdade, concluí e tinha um trabalho. Só que as mesmas pessoas que sempre cobraram que eu deveria ser alguém, elas também se surpreenderam, porque elas acreditaram que eu não poderia ser. E eu me tornei alguém. E antes mesmo de sair do curso, eu já estava num trabalho novo. E isso foi uma grande mudança. Mudou completamente a minha vida. Eu dei um salto de vida. E aí eu entendi o que a minha mãe queria dizer. Eu deixei de ser doméstica e já estava trabalhando em uma outra função, que assim que eu terminasse o meu curso já me levaria a atuar com famílias, né, junto ao serviço social. E eu confesso que mudou totalmente a minha vida, essa condição. Mas esse meu trabalho, ele durou apenas 3 anos. Porque no momento em que o país iniciava a crise que está estabelecida até o momento de hoje, e que a demissão em massa era a única alternativa que as empresas tinham para a contenção de gastos, eu fui demitida. Eu passei a não fazer mais parte do quadro de funcionários, mas passei a fazer parte da estatística dos desocupados do país. E eu percebi que os títulos, eles já não me garantiam um novo trabalho. Que ser qualificada, inclusive, até me impedia de ter uma nova profissão. O que geralmente acontece quando a gente tem um tipo de graduação e quer procurar outro serviço que não seja dentro da nossa área. Talvez a gente é colocado como capacitado demais para ocupar aquela função e, em razão disso, a gente permanece sem trabalho. E aí eu volto a me lembrar daquele Zé Ninguém. Que, embora eu tenha investido anos em conhecimento, mas naquele momento, pela falta de renda, pela falta de trabalho, eu me coloquei naquele lugar. Me senti um nada. E novamente, e ironicamente, no encontro da Amazonas com Afonso Pena, em meio a carros, prédios e gente, era como se eu me desse conta que eu não era ninguém. Que eu era ninguém e só mais uma. Que seguia o fluxo da multidão
que vai num passo acelerado, sem saber para onde vai. Porque quando a gente segue o fluxo, a gente simplesmente segue, a gente é conduzido. A gente vai e se deixa levar. E diante dessa nova realidade, eu tinha que fazer uma mudança de vida. Estava sem trabalho, estava sem renda. E uma das minhas alternativas era fazer um caminho de retorno à minha própria história. De voltar no meu interior. De encontrar a minha essência, os meus valores, de encontrar o meu querer, de encontrar o meu desejo. E, acima de tudo, encontrar a mim mesma. E foi assim que, unindo a experiência como doméstica, o conhecimento da faculdade, a experiência que eu tinha com o trabalho que eu exerci, embora fosse pouco tempo, eu arrisquei em um negócio próprio. Eu criei um serviço para levar qualidade de vida para as pessoas. É um trabalho que busca a mudança de hábito em função da organização do espaço das pessoas e também a organização pessoal. E se um dia a minha função na casa das pessoas, na casa de família, era simplesmente executar, hoje, pelo meu conhecimento para casa e para as famílias, eu ensino a melhor forma de executar. O que eu descobri é que, ao empreender, eu faço o meu caminho. O que me guia é o meu coração. Eu tenho a liberdade para ser protagonista e não vítima do trabalho. A partir do momento em que eu empreendi, eu aprendi que eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, não preciso atender às necessidades e nem os anseios da minha família, os anseios dos amigos e da própria sociedade, que estabelece e determina o que a gente deve ser. Eu descobri que, através do meu trabalho, eu posso mudar a vida das pessoas. Isso é o que me realiza. É saber que eu levo transformação na vida das pessoas e, acima de tudo, o meu trabalho me completa. Eu descobri que eu não preciso ser alguém, muito menos um Zé Ninguém. Eu preciso ser eu mesma. E sabem por quê? Foi percorrendo o meu caminho que 3 momentos eu vivi. Ser alguém, ser ninguém e ser eu mesma. E posso dizer que aprendi. Pois estava determinado, não sei exatamente por quem, que um dia na vida eu deveria ser alguém. Mas no meio do caminho, mesmo depois de ser alguém, adeus trabalho, adeus dinheiro, agora já não sou ninguém. Mas foi na história interna, naquela que ninguém leu, que eu busquei os meus recursos e me disse quem seria eu. Hoje, já não mais determinam. Escolhi não ser igual. Quem determina sou eu. A minha liberdade de ser plural. Obrigada.